A prova de conteúdo específico de filosofia do ENAD terá 30 questões, 3 discursivas e 27 de múltipla escolha, envolvendo situações, problemas e estudo de caso. A prova específica de filosofia terá como conteúdo a história da filosofia, teoria do conhecimento, ética, lógica e filosofia geral, problemas metafísicos. Esses temas exigidos compõem o conteúdo curricular do nosso curso de filosofia. Portanto, não há o que temer. Todos esses assuntos já foram estudados ou estão sendo estudados neste semestre. A prova tem 2 objetivos. Primeiro, analisar o domínio dos conteúdos acima descritos. Quanto a esses tópicos, os professores do FIT elaborarão atividades que ocorrerão no mês de outubro sobre o conteúdo desta prova. Segundo, auxiliar na formação posterior dos nossos estudantes. Observe que a proposta da prova é verificar sólida formação em história da filosofia que capacite o aluno a, primeiro, compreensão dos diversos temas, sistemas e problemas da filosofia. Segundo, conseguir fazer exteriorizações ou reflexões atuais sobre temas contemporâneos. Terceiro, dominar o legado da filosofia, seu vocabulário e sua interface com outros campos do saber. 4. Compreender o sentido e a significação da existência humana. 5. Capacidade de promover a integração entre filosofia, ciências, arte e cultura. 6. Capacidade de integrar a filosofia e a conduta humana nas esferas públicas e privada. 7. Ser capaz de criticar a cidadania em função da tradição da defesa dos direitos humanos. Observem que se trata de capacidades que envolvem competências e habilidades de reflexão e exteriorização do discurso filosófico no mundo em que vivemos. Alô pessoal, eu estou aqui para fazer comentários da prova do ENAD de 2008 em função da prova que teremos no mês de novembro. E interessante que analisando a prova anterior, constata-se que o nosso curso de letras tem se preocupado muito com o proposto no parágrafo 2º do componente de formação geral, no que tange as competências e capacidade de ler, interpretar textos verbais e não verbais, como charges, desenhos, caricaturas, fotografias, tabelas, arte em geral, arquitetura, reconhecendo nos diferentes gêneros textuais a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e identidade cultural. Relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos, analisar e criticar informações, relacionando temas das diversas áreas do conhecimento, nas diversas mídias, estabelecer relações, comparações, contrastes em diferentes situações, argumentar coerente e consistentemente, reconhecer marcas que caracterizam as variedades linguísticas em uso nas diversas situações de comunicação. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações comunicativas. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Bem, comentando agora mais diretamente as provas, eu escolhi a questão número 2 e há um trecho assim. Quando o homem não trata bem a natureza não trata bem o homem.
É uma questão composta com um quadro imagético em que várias imagens vão compondo a cabeça do ser humano. E é um tipo de questão de escolha simples, indicando a resposta correta. Espera o que do aluno? Espera que o estudante faça uma interface entre as diferentes linguagens e seus recursos expressivos e críticos das práticas humanas diante do tema da preservação da natureza e da vida. Pede-se uma relação do texto imagético ao contexto histórico, social e político. Agora a questão 3. O trecho é esse. A exposição aos raios ultravioletas tipo B, UVB, causa queimaduras na pele, que podem ocasionar lesões graves ao longo do tempo. Por esta razão, recomenda-se o uso de filtros solares que deixam passar apenas certa fração desses raios, indicada pelo fator de proteção solar, que é o FPS. Um protetor com FPS igual a 10 deixa passar 1/10, isto é, retém 90% dos raios UVB. Um protetor que retenha 95% dos raios UVB possui um FPS igual a quanto? Então, o que espera do aluno estudante nesse momento? Espera-se que o estudante faça a relação entre as diversas áreas do conhecimento, exigindo seu potencial de leitor, integrando dados da matemática, são operações fundamentais da matemática, e aplicá-los no cotidiano. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e aplicá-los no dia a dia. Utilizar recursos de análise, observação e emprego de operações cognitivas. Já a questão 28 é um trecho retirado de um almanaque. É esse o trecho. A Flor da Paixão é o título. Os índios a chamavam de maracuia, alimento da cuia. Contém passiflorina, um calmante, pectina, um protetor do coração, inimigo do diabetes. Rica em vitamina A, B e cálcio, fósforo, ferro. A fruta é gostosa de tudo quanto é jeito. E que beleza de flor! Então, na construção aí vem a questão. Na construção da textualidade, assinale a função do conectivo E, que indica a última frase do texto. Bem, então, é um tipo de prova de escolha simples com indicação da resposta correta. O que se pede? Reconhecer o elemento linguístico que efetiva a coesão textual, produzindo um efeito de sentido, adicionando um argumento a favor da mesma conclusão. Exige também uma mobilização de estratégias de leitura, além do conhecimento linguístico compartilhado. Eu tenho palavras técnicas em sistema de categorização, né? Que é a relação semântico-semiótica adequada ao veículo comunicativo, que é justamente o almanaque de cultura popular. Por isso, espera-se que o aluno reconheça o intertexto com a cultura popular. Reconhecer também, agora, as estruturas oracionais da língua padrão. E o que é estudar para essas questões, para a nossa prova do ENAD? Você vai fazer leitura diária de periódicos, revistas, jornais, publicações literárias, nesse tipo de questão, as crônicas. Veja música, textos midiáticos, textos publicitários. Estudar em gramáticas que procuram relacionar as estruturas linguísticas à noção de significação, aos efeitos de sentido produzido na inter-relação dessas estruturas. Obras que tratam das diferentes abordagens da ciência linguística, principalmente as preocupadas com as situações discursivas. Veja também obras de conhecimento da língua, de texto e das coisas do mundo. Não se esqueça também de olhar fundamentos das tecnologias da comunicação e informação, que está justamente na base das exigências para que possamos fazer uma excelente prova. Felicidades para todos!
Caríssimas e caríssimos acadêmicos de Engenharia Civil da PUC Goiás, é com satisfação que venho aqui dar algumas orientações sobre o ENAD e vou fazê-lo baseando-me nos últimos exames, em especial o anterior de 2008, em 3 abordagens a saber: como o exame é estruturado, a distribuição dos conteúdos solicitados em consonância com as diretrizes curriculares, o grau de dificuldade e as dicas de como responder às questões. O ENAD em partes. Na última edição, o ENAD para a prova de Engenharia, Grupo 1, em que o curso de Engenharia Civil está inserido, apresentou 40 questões subdivididas nas seguintes partes: formação geral, com 10 questões, sendo 8 questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas. 2. Componente específico, que é o núcleo de conteúdos básicos, com 10 questões de múltipla escolha. Estas primeiras 20 questões foram respondidas pelos alunos ingressantes e pelos alunos concluintes. Comparando o desempenho dos concluintes com relação aos iniciantes, estabelece-se um importante conceito na avaliação, que é o IDD, Indicador de Diferença de Desempenho, em que se pondera o quanto de conhecimento o curso agrega aos alunos, considerando a trajetória do curso e traçando uma linha de desempenho que o ingressante deve ter quando estiver concluindo a graduação. 3. Componente específico, núcleo de conteúdos profissionalizantes específicos do Grupo 1. Também 10 questões de múltipla escolha. E 4º componente específico são os conteúdos profissionalizantes específicos de cada curso do Grupo 1. No caso, Engenharia Civil, 7 questões de múltipla escolha e 3 questões discursivas. No final, tem 9 questões de múltipla escolha a respeito da percepção da prova, e essas questões não são computadas na nota final. Há um caderno de respostas em que o aluno marca as respostas das questões de múltipla escolha, bem como escreve a caneta esferográfica de tinta preta nos espaços específicos a resolução das questões discursivas, cujos rascunhos podem ser desenvolvidos no caderno de questões, também em local específico. Com relação aos conteúdos solicitados, antes da resolução das diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, não se sabia ao certo o que seria exigido com relação aos conteúdos. No entanto, após a homologação desta resolução em 2002, nota-se claramente nos ENADs de 2005 e 2008 que a prova abrange quase que rigorosamente as recomendações para a formação geral e de conteúdos específicos básicos. Já com relação aos conteúdos específicos profissionalizantes, considerando as 4 grandes áreas da proposta pedagógica de formação generalista do engenheiro civil, quer sejam construção civil, sistemas estruturais, geotecnia e transportes, hidráulica e saneamento, apenas algumas dessas áreas são exigidas, aleatoriamente, sem padrão de preferência por aqueles que têm elaborado o exame. Portanto, se prestarmos atenção no que estabelece as diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, encontraremos lá o que é exigido no ENAD. Vejamos o que é mencionado sobre o perfil esperado do egresso. Engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística em atendimento às demandas da sociedade. Logo em seguida, quando as diretrizes estabelecem o núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga horária mínima, encontramos o seguinte rol de 15 matérias. São elas: metodologia científica e tecnológica, comunicação e expressão, informática, expressão gráfica, matemática, física, fenômenos de transportes, mecânica dos sólidos, eletricidade aplicada, química, ciência e tecnologia dos materiais, administração, economia, ciências do ambiente, humanidades, ciências sociais e cidadania. Ao percorrermos as questões do ENAD de 2008, as 10 primeiras sobre formação geral exigiram do aluno capacidade de interpretação de textos nas áreas de literatura, sustentabilidade, cidadania, interpretação de obras de arte clássicas,
correlação entre imagens e situações da conjuntura socioeconômica e política. Especificamente nas áreas de exatas, apenas 2 questões, uma sobre porcentagem e outra sobre interpretação de gráficos. Esta parte do exame se encerra com 2 pequenas redações, de 8 a 10 linhas, cujos temas foram Direitos Humanos e Educação Brasileira, Ensino Médio. Nas 10 questões seguintes, sobre conteúdos básicos, tenta-se abranger as 15 matérias elencadas pelas diretrizes citadas anteriormente. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2008, as questões foram sobre expressão gráfica, metodologia científica, física, economia, ciências do ambiente, eletricidade, fenômenos de transporte, mecânica dos sólidos e informática, no caso, algoritmos estruturados. Acompanhando as questões sobre núcleos profissionalizantes, específicos para todas as engenharias do Grupo 1, não há surpresas, porque esses conteúdos também estão relacionados nas diretrizes. Foram exigidas questões sobre resistência dos materiais, geotecnia, topografia e geodésia, licenciamento ambiental, ciência dos materiais, hidrologia, administração e finanças, segurança do trabalho e legislação profissional. E com relação aos núcleos específicos para o curso de Engenharia Civil, as 10 últimas questões abordaram assuntos de construção civil, materiais de construção, hidráulica, estruturas isostáticas, mecânica dos solos, estabilidade de taludes e saneamento básico. Agora vamos falar sobre o grau de dificuldade e as dicas finais. Considerando que metade do exame engloba matérias de formação geral e conteúdos básicos, não há como esperar uma prova difícil. Pelo contrário, as questões de formação geral estão niveladas com questões comuns em concursos vestibulares, enquanto que as de conteúdo básico são de simples resolução, exigindo pouca aplicação de fórmulas. Quando estas são necessárias, o formulário é fornecido junto ao enunciado. As questões de conteúdos profissionalizantes específicos também não são complexas. Muitas delas nem exigem cálculos, até porque não é permitido o uso de calculadoras no ENAD. Finalizando, a dica principal que podemos dar aos nossos alunos de Engenharia Civil é que o cerne desta prova é leitura e interpretação de textos e gráficos. Com atenção e concentração, encontram-se as respostas no próprio enunciado, pois a maioria das soluções não exigem cálculo. A prova é bem elaborada pelo fato de não exigir resoluções com cálculos complexos. A maioria das respostas é fruto de deduções analíticas, que o aluno deve construir, estabelecendo uma relação entre as respostas sugeridas e o enunciado. Quero lembrar a todos que o Departamento de Engenharia tem o costume de trabalhar com os alunos nas semanas que antecedem o ENAD. Cada coordenação realizará uma reunião com os alunos de seu curso, em que vários professores comentarão as questões de sua área de atuação. Desejo a todos um bom desempenho. Então,